Olá meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez, nosso encontro semanal Mensageiro Fraterno. E é um prazer muito grande estar aqui com você nesse instante. Nosso momento de reflexão, nosso momento para tirarmos aqui alguns instantes de paz, de harmonia e um pouco mais de tranquilidade. Gostaria de convidar a você que nesse instante se coloque numa posição mais confortável possível, que você possa, dentro das possibilidades desse momento que você assiste, que você ouve, que você se coloque numa condição mais favorável, de entendimento, de compreensão, acalmando o coração e fazendo com que aqueles problemas que nos avizinham de uma maneira talvez até corriqueiros, tenhamos um pouco de distanciamento nesse instante, para podermos, nesse momento, sentirmos um pouco mais a presença da espiritualidade que nos envolve, que nos assiste, que nos ampara. Nós todos somos espíritos num processo de evolução e dentro desse nosso processo de evolução solicitamos a reencarnação, para que tenhamos muitos momentos e saibamos trabalhar com a emoção. E nada fácil, nada simples. Em muitos momentos, com muitas dificuldades, sentimos balançar o coração. Pois são nesses momentos que nós precisamos verdadeiramente crescer, acalmar, tranquilizar, rever, principalmente todo o nosso cabedal de conhecimento. Aquilo que nós já, de alguma maneira, acreditamos, entendemos, sabemos, e que temos muitas dificuldades de colocarmos em prática. Tais desafios são consideráveis, importantes, desafiadores, mas estamos aqui, nesse momento, reunidos no plano material, cada um com seu intuito de desenvolvimento e crescimento pessoal, cada um com seus desafios, cada um com as suas questões de ordem pessoal. E vamos nós, nessa caminhada, evoluindo e crescendo a cada passo, a cada dia, a cada situação que nos visita, a cada instante que temos de tomar uma decisão, dentro das relações que cada um de nós tem as suas questões a serem desenvolvidas, entendidas e compreendidas. Como espíritos na jornada, ainda temos muito que aprender. A caminhada é longa, a caminhada é significativa. A caminhada, ela nos solicita muita energia, entendimento e compreensão. E a partir do momento em que vamos evoluindo e vamos crescendo em entendimento, podemos desenvolver em nós a compreensão maior daquilo que nós precisamos realizar e fazer conosco. Que nesse instante possamos abrir nosso campo mental, nosso campo emocional, nosso campo energético, para que possamos receber, nesse momento, as energias da espiritualidade superior. Nesse momento de reflexão. Estarmos alinhados com a luz, com a paz, com a harmonia. E principalmente com esse nosso momento que se avizinha, o momento da comemoração do Natal. Momento significativo, expressivo na nossa comunidade cristã. Todos nós que de alguma maneira acreditamos em Jesus, sabemos que dia 25 de dezembro é um dia onde nós lembramos de Jesus, no seu nascimento. E nesse nascimento de Jesus, ele traz um símbolo todos os anos, para que possamos entender e compreender o valor, a expressão de um espírito humilde, que reencarna numa manjedoura, que reencarna numa situação de muita dificuldade,
onde os pais, não tendo condições, precisam de alguma forma se proteger numa estrebaria. E assim, trazendo para nós uma grande lição, a lição do amor. Em todos os anos, lembrando de Jesus, nós podemos perceber o quanto nós desvirtuamos essa data. Mais preocupados ainda com as questões de ordem material, nos preocupamos, claro, e isso é muito interessante e bom realizar, o encontro familiar ao redor de uma mesa, de termos a oportunidade de trocas de presentes, que é um gesto de carinho, um gesto de amor, de reconhecimento às pessoas, mas que as nossas comemorações não fiquem somente nisso. Que fique sim também no entendimento e na compreensão dos nossos desafios, tendo como base aquilo que nós já conhecemos sobre as lições de Jesus. Lições que nos colocam em oportunidades de avaliação, reflexão sobre nós, lições que nos trazem uma contribuição altamente expressiva e significativa de como proceder em relação à vida, ao entendimento, à compreensão, principalmente da relação com os outros. E cá estamos nós, no nosso processo de evolução, de crescimento, estamos aqui, buscando a paz, a harmonia, a alegria, buscando a prosperidade, buscando tudo aquilo que nós sentimos a necessidade para atingirmos o nosso equilíbrio aqui na nossa condição material. E essas condições que procuramos, tendendo a ser mais materiais do que espirituais, podem nos confundir o caminho. E é nessa hora que o Natal chega, justamente para lembrar dessa figura que nasce, que traz uma informação de amor, para que possamos compreender e trazer para a nossa vida. O que é que nós podemos fazer nesse dia de hoje, até chegarmos na comemoração do Natal? O que nós podemos fazer no dia do Natal, neste dia do Natal? O que podemos fazer agora? O que podemos fazer nesse instante? Sugiro o silêncio. O silêncio que pode nos ajudar a compreender melhor, que pode nos ajudar a perceber melhor o que precisamos fazer com aquilo que percebermos dentro de cada um. Que cada um traga em si a oportunidade de se abrir num instante de reflexão, tirando um pouco de lado as questões de ordem material, as necessidades das questões materiais, talvez momentos desafiadores, difíceis, algumas pessoas não conseguindo realizar os seus sonhos durante esse ano, outras pessoas num processo de adoecimento importante, que buscam a cura, que buscam a solução dos seus problemas, outras que conseguiram sucessos de alguma maneira, mas que trazem dentro do seu coração uma certa angústia, ou talvez uma certa dificuldade de compreender melhor os objetivos da vida. Sabe aquela coisa assim que parece que falta alguma coisa? Sabe aquela sensação que eventualmente pode acontecer de termos sim razões para comemorar, mas ao mesmo tempo parece que o coração apertado, parece que falta algo. E mesmo aquelas pessoas que têm dificuldades, mas que têm alegria no coração, que têm paz no coração, que têm harmonia no coração, que têm esperanças pelos dias vindouros. E nessa gama toda de situações, de dificuldades que eventualmente podemos encontrar, nós vamos nos achar também. E que nesse instante nós possamos refletir sobre isso, perceber como nós estamos agora. Como está você agora?
como você se sente agora? Como é que você avalia o ano que está terminando? Como é que você está como perspectiva do ano que se aproxima? No dia do Natal. No dia do Natal, onde você pode avaliar o quanto você evoluiu em termos daquilo que você conhece sobre as mensagens da espiritualidade, as mensagens de Jesus. O quanto nós podemos avançar em entendimento e compreensão? Será que conseguimos ter paciência suficiente para algumas situações? Será que conseguimos entender e nos colocarmos no lugar do outro para podermos compreender melhor? Será que nós conseguimos manter a calma e a tranquilidade no trânsito com pessoas ou situações, até situações externas em relação à própria política, Brasil e mundial? Como é que nós estamos? Como é que nós nos situamos perante tudo isso? Às vezes, assim, é interessante ver o comportamento das pessoas que se dizem conhecer e que fazem o Evangelho numa situação, às vezes, de um confronto por nada. Por nada. Um confronto simplesmente por uma questão de opinião, de algum detalhe. Algum detalhe do caminho. Alguma coisa que alguém deixou de fazer, alguma coisa que alguém comentou, e aí as pessoas acabam de alguma maneira se desvirtuando do equilíbrio, se desvirtuando de um momento que seria um momento de confraternização, para poder tentar ter razão. Ok, nós podemos conversar sobre as situações que temos dificuldades, podemos falar daquilo que nós não concordamos. Podemos defender uma ideia em relação a um processo, a um procedimento, a alguma prática, alguma forma de agir. Nós podemos trocar informações e podemos compreender que nem todos nós somos iguais, e podemos compreender que nas nossas diferenças podemos ter minimamente um pouco de entendimento e compreensão. E o que nós podemos fazer em relação a tudo isso? O nosso melhor. De preferência, e se possível, termos um pouco mais de paz, de sermos instrumentos que contribuamos de alguma maneira com a paz. Que possamos ter essa capacidade e entendimento de talvez, quem sabe, manter o silêncio e não ficar reproduzindo mais as dificuldades e os problemas. De nos observarmos mais, de sabermos, de conhecermos os gatilhos das coisas que nos incomodam, nos irritam, nos entristecem, nos enraivecem, de sabermos que podemos, através desses momentos de percepção, podemos compreender um pouco melhor e muito mais a nós mesmos como somos, e sabermos que as palavras que de alguma maneira expressam o nosso objetivo, que seria entrar no reino de Deus, conforme nós temos aí na cultura essa expressão, que para nós, dentro do Espiritismo, nós entendemos como adentrarmos as regiões espirituais, e para onde nós vamos, para que região nós iremos, isso depende de um estado pessoal, de uma condição pessoal. E entrar no reino de Deus ou entrar na espiritualidade, isso, dependendo como nós estamos, nós vamos para determinadas regiões mais próximas à matéria, ao globo terrestre, a crosta, na verdade, ou mais distantes, em locais mais sublimes, sem tanta influência da materialidade. Isso depende do nosso estado interior. Isso depende da nossa condição, das nossas conquistas pessoais. As conquistas pessoais não é uma realização material,
não é uma realização de você ter hoje condições de se manter financeiramente, com bens e com recursos. Não é esta a condição. A nossa condição, o nosso estado, é o estado de paz e harmonia, mesmo tendo dificuldades de ordem material. Esse é a nossa passagem para o reino de Deus. Essa é a nossa passagem para a espiritualidade superior. Isso só depende de cada um. E para conquistarmos isto em nós, precisamos conquistar o entendimento sobre aquele que veio, aquele que trouxe a palavra amor, aquele que trouxe palavras e ensinamentos, lições pelo exemplo de como se faz e que até hoje ainda nós entendemos, mas não fazemos. Não temos ainda a capacidade de realizar tanto quanto, mas podemos realizar proporcionalmente. Da mesma maneira que Jesus, ele multiplicava pães e peixes, nós não temos essa capacidade, mas nós temos a capacidade de multiplicar os nossos sonhos. Nós temos a capacidade de multiplicar a harmonia e a paz em torno de nós. Se nós não conseguimos manter essa paz e essa harmonia, que tenhamos a capacidade de ficarmos quietos, de contribuirmos com uma prece, uma oração, para que o ambiente seja um ambiente leve, para que nós possamos ter entendimento, compreensão, para que possamos ter um pouco mais de harmonia no nosso dia a dia. E é para isso que a lição do Natal está aí, todos os anos. E a cada ano que passa, de acordo com as nossas idades, as famílias vão diminuindo. Cada vez mais o número de participantes das famílias pode diminuir. E se esse for o seu caso, de você ter hoje vários familiares desencarnados, mas eles podem estar ao seu lado nesse instante, de acordo com a condição mental de cada um, a condição energética, vibratória, emocional de cada um, que poderão visitar, poderão trazer o seu amor, a sua energia de luz, para que possamos continuar na jornada, no nosso aprendizado e crescimento pessoal. Que possamos ter essa noção, que mais cedo ou mais tarde nós também partiremos para a espiritualidade. E que tudo isto aqui nada mais é do que momentos que passam, momentos que se encerrarão, certamente, e momentos que um dia nós relembraremos, principalmente no momento da nossa desencarnação, como uma avaliação, e quiçá tenhamos a oportunidade e a alegria de olharmos para trás e de termos a certeza de que fizemos o nosso melhor, de termos consciência de que procuramos fazer dentro das nossas possibilidades o que estava ao nosso alcance. Peço nesse momento que possamos refletir nessa direção, no Natal, com mais silêncio, com mais presença, com mais carinho, atenção para aqueles que nos acompanham a jornada, nossos familiares, filhos, filhas, esposa, marido, mulheres, irmãos, homens da família, todas as pessoas que nos rodeiam, que tenhamos a luz no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma. Desejo a todos um bom momento no dia de Natal, um excelente dia de aprendizado e um momento de buscar mais o bem, o amor, o entendimento, a compreensão, como um treino. Ainda como espíritos numa capacidade limitada de fazermos muito bem tudo isso, mas em condições hoje já de entender a grande necessidade de treinarmos cada vez mais e melhor. Que Jesus nos abençoe, nosso querido amigo aniversariante do dia de Natal, que Ele nos envolva com sua luz, com sua paz e seu amor, e até o nosso próximo encontro. Ricardo Seixas,
Rádio e TV Fraternal, mais uma vez aqui nos despedindo e na esperança do nosso próximo encontro, na nossa próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe nossos passos. Um Feliz Natal, com energia, amor e paz no seu coração, na sua alma. Que Deus nos abençoe com muita paz.